Boa noite. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Salmos 1. O título da pregação de hoje é Bem-aventurado aqueles que amam a palavra do Senhor. Salmos 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor. Te agradecemos também a oportunidade e o privilégio de servi-lo e cultuarmos a Ti como igreja, como uma comunidade que ama o Senhor. Te peço agora, Senhor, que o Senhor me use como seu instrumento, que eu seja claro, que possamos ser edificados, eu e os meus amados irmãos, através da Tua palavra. É isso que eu te peço e te oro, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, salmos, eles normalmente nos tempos atuais, nos círculos evangélicos, eles têm sido não usado ou pouco usado. Normalmente ele é citado ou cantado em algumas vezes, e alguns textos são citados unicamente para complementar ou para preencher a liturgia. Em ambos os casos, parece que as pessoas não conseguem perceber o que estão cantando, não se apropriam, não dão atenção no que estão cantando, ou não prestam atenção no que estão perdendo. Salmos, então, eles não perdem em nada para os melhores escritos, para as melhores poesias que nós encontramos em qualquer cultura, seja ela antiga ou seja ela moderna, em qualquer lugar do mundo. Seu conteúdo é cheio de paixão, é cheio de miséria horrível, júbilos desenfreados, sensibilidade terna e poderosa esperança. O que permeia os salmos, né, quando nós vamos olhar, ele tem a origem numa relação intensa, numa relação pessoal, numa relação muito íntima com o nosso Deus. Salmos, então, também eles são uma coletânea de escritos. Provavelmente eles iniciaram lá, os primeiros foram escritos lá por volta de 1600, talvez 1500 antes de Cristo, e eles terminaram ali por volta de 500, talvez 400 anos antes de Cristo. Nós temos diversos autores, como, por exemplo, o rei Davi, Asaf, os filhos de Corá, Moisés e alguns outros. No livro de Salmos, nós vamos encontrar, então, os salmos que vão tratar de sabedoria, salmos reais, salmos messiânicos, que vão falar do Messias, salmos de lamento individual, salmos de lamento coletivo, salmos imprecatórios, salmos de louvor individuais e também salmos de louvor coletivo. Salmos que expressam confiança, salmos que falam sobre toda a criação e salmos litúrgicos. Existem várias maneiras, vários escritores eles podem usar para catalogar isso, os tipos de salmo. Mas nós precisamos ter em mente que, para compreender salmos como uma oração cantada, uma oração dedicada ao nosso Deus, cantada, ou um livro de orações de quem pertence à aliança. Por meio dos salmos, então, Deus se revela. Deus se revela quão grande, quão maravilhoso Ele é, quão magnífico Ele é, quão sábio e quão totalmente tremendo é o nosso Deus. Esse salmo, então, que eu escolhi para a noite de hoje, o Salmos 1, ele aparece, então, no início do saltério. Ele não é propriamente uma oração, mas ele é como uma entrada para o santuário. É um salmo de sabedoria que vai exortar os leitores, que vai exortar a nós todos a adorarmos a Deus de forma correta,
a termos uma atitude correta na adoração e no louvor ao nosso Deus, antes de nós termos uma conversa íntima com o nosso Deus. É uma sabedoria piedosa, então, que declara o resultado final de dois caminhos: o caminho dos ímpios e o caminho do justo. Vamos ao texto, então. O versículo 1, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, então, ele abre dizendo que bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado, normalmente nós costumamos traduzir ele como feliz é o homem. No entanto, a ideia ela é um pouco mais forte do que isso. Ele vai um pouco além de ser só feliz. É algo mais intenso, é algo mais completo, é algo mais poderoso, muito mais forte do que apenas uma simples felicidade. E aquele que é bem-aventurado é objeto do favor da graça do nosso Deus. E quando ele diz, então, bem-aventurados, o homem, ele está se referindo ao homem justo. É aquele, então, que vive em conformidade com a lei do Senhor. É aqueles, então, que obedecem à lei do Senhor, que olham para a palavra de Deus e, através dela, vivem. Eles têm o homem que é bem-aventurado, então, ele tem alta consideração pela palavra. Ele tem alta consideração pelo que Deus fala. E ele procura, então, de todas as formas, obedecer ao Senhor e viver de acordo com essa palavra. Os justos, no Antigo Testamento, normalmente eles faziam referência àquele povo que pertencia a Deus, os israelitas, né? Eles eram, então, os justos, eles são fiéis e honram a Deus, ordenando a sua maneira de viver, a sua maneira de caminhar, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus diz, de acordo com o que Deus determina. Vivem, então, de acordo com a vontade do Senhor. Todos os seus relacionamentos humanos, em todos os lugares, eles cumprem fielmente com todas as suas obrigações, com todo o cuidado, seja na vida doméstica, seja na vida social, seja na vida política e econômica. Onde ele estiver, ele estará vivendo de acordo com a palavra do nosso Deus. O salmista prossegue dizendo, então, que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O justo aqui, então, ele é descrito como alguém que não faz algumas coisas, ele evita, então. E há uma progressão nos verbos. Primeiro, ele diz que ele não anda. Segundo, ele não se detém. E terceiro, ele não se assenta. Então, há uma progressão aí do menor para o maior compromisso. E essa é a maneira, então, que o homem que teme ao Senhor, o homem que é bem-aventurado, vive. O justo, então, o homem bem-aventurado, ele não segue os conselhos dos ímpios, ele não se amolda ao que o ímpio pensa, ele não se amolda ao que os homens, ao que o mundo diz, mas ele se baseia unicamente na palavra do nosso Deus. E quando ele está se referindo a ímpios, são aqueles, então, que desobedecem à palavra do nosso Deus e eles estão excluídos do culto ao Senhor ou da comunidade da aliança. Os pecadores são aqueles que vivem na prática do pecado. Eles têm como hábito, então, pecar e ofender ao nosso Deus. E os escarnecedores são aqueles que zombam e ridicularizam a Deus e a sua palavra. Eles se opõem vigorosamente contra Deus e contra a sua lei e contra a sua palavra. Nos três casos, trata de alguém que, então, considera o viver, o mal, como habitual. É alguém que a iniquidade é a maneira de viver, é a maneira, então, de encarar o mundo, encarar a sua vida. E, ao mesmo tempo, chega a um estágio em que eles ridicularizam a Deus e eles rejeitam a Deus e vivem de forma desafiadora. A progressão, como ele cita, talvez a gente possa olhar para alguém que talvez com muita ingenuidade começa a olhar o mundo,
começa a se interessar pelo mundo, começa a olhar as coisas do mundo com simpatia e pouco a pouco vai se afastando, pouco a pouco vai se amoldando ao mundo e pouco a pouco vai se endurecendo e o coração duro se afasta totalmente de Deus. Eles passam a trilhar e a viver de acordo com os seus próprios caprichos, os seus próprios prazeres e uma maneira ímpia de viver. Talvez esse seja um bom momento para você refletir como você tem vivido a sua vida. Se você de fato é alguém bem-aventurado, se olhando a descrição de um homem bem-aventurado nesse texto, se de fato você se considera alguém bem-aventurado. E pensar também quem são as suas melhores companhias. Se ela é Deus e o que vem de Deus, ou se elas são o mundo e as coisas do mundo. O verso 2 vai nos dizer assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista agora, então, ele apresenta o que de fato é o prazer do homem bem-aventurado. E o prazer do justo, do homem bem-aventurado, é que ele ama a lei do Senhor. E a lei do Senhor expressa para ele toda a vontade de Deus e expressa também toda a sua vontade, a sua maneira de viver e o seu desejo em fazer a vontade do Senhor e o que a lei requer dele. O justo, então, na sua vida, na sua caminhada, ele vai buscar sempre a orientação de Deus. Ele vai buscar sempre a orientação da palavra e vive de acordo com ela. Vive de acordo com a orientação de Deus e vive de acordo com a orientação da palavra. E ele se desenvolve, então, por meio de uma resposta obediente à palavra de Deus, às Escrituras, porque elas personificam a vontade do próprio Deus. E ele ama, e é o maior prazer, e ele tem o seu maior prazer na lei do Senhor. O que ocupa a mente dele, então, não são os problemas do dia a dia, não são as dificuldades do dia a dia. Ele não está preocupado se ele vai ter dinheiro ou não, ele não está preocupado se as pessoas vão gostar dele ou não. Ele está preocupado em obedecer a Deus e a viver de acordo com a palavra do nosso Deus. A ouvir o Deus Trino e a viver e obedecer a esse Deus Trino. O seu prazer está nisso. É isso que permeia a mente dele. É isso que ele pensa de dia e de noite. É isso para o que ele vive. E quando ele cita aqui a lei, ele está se referindo, ou pode estar se referindo a um mandamento em específico ou uma porção. Mas eu creio que ele esteja se referindo ao que eles conheciam até o momento em que o Salmo foi escrito, ao que eles tinham já os escritos dos profetas, os escritos de Moisés, até aquele momento. E a outra parte importante que eu quero destacar para os irmãos é que ele diz que medita de dia e de noite. A meditação, então, é algo extremamente importante quando se fala da palavra do Senhor. De tal forma que ele ocupa o dia e a noite meditando, pensando nas Escrituras, ponderando o que as Escrituras dizem. A ideia de um sentido literal de meditar é sussurrar. Antigamente, então, eles tinham o hábito de decorar as mensagens e falar, decorar os textos, né, decorar as passagens bíblicas e de falar elas recitar elas de forma decorada. Também significa ponderar e questionar detalhadamente o que aquela porção está se referindo. Meditar, então, é fazer um uso intenso do intelecto e da nossa razão. Muitas religiões, elas falam na meditação e elas citam a meditação como algo assim, que é necessário nós nos esvaziarmos de todo tipo de pensamento, nos esvaziarmos de todo tipo de palavra, nos esvaziarmos totalmente, para aí nós tocarmos o transcendente, para aí nós tocarmos o que é, talvez, espiritual.
talvez ali buscando um contato com a luz. Mas eu creio que na maioria das vezes essa busca, ela é uma busca do eu, uma busca então da exaltação do eu e uma busca de quem quer colocar o eu no lugar do Senhor. O meditar bíblico faz uso intenso da razão, questionando como que nós vamos meditar então. Propor perguntas aos textos, saber mais sobre aquelas verdades, como eu estou vivendo à luz das Escrituras, que diferença as Escrituras fazem, como Deus é revelado. Eu levo de fato a sério as Escrituras. Se eu cresce e me apegasse a essa porção bíblica aqui, como que seria a minha vida? Ou se eu desprezasse esse mandamento, como que seria a minha vida? Que consequências isso teria nos meus relacionamentos ou no meu relacionamento com Deus? Outra maneira também você poderia perguntar o que o texto está ensinando sobre Deus, o que ele está falando sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, o que ensina sobre a natureza e o comportamento do homem, como que o homem se comporta, o que as Escrituras estão falando sobre isso, o que essa porção que eu li da Bíblia, ela está falando e está dizendo sobre isso, o que fala sobre Cristo, ou sobre a salvação, ou o seu texto trata-se da igreja, da comunidade dos crentes, da comunidade do Senhor, quais são as orientações, quais são os mandamentos que ela traz para a minha vida. Esse exemplo eu devo imitar, o que eu acabei de ler é algo imitável, ou eu devo desprezar, ou eu devo agir de forma totalmente diferente. Essa promessa que eu acabei de ler é uma promessa que eu devo me apropriar, ou é algo que é uma advertência e eu devo desconsiderar para a minha vida ou considerá-la? Esse pecado, ele fala sobre algo que eu tenho praticado, ou fala de algo que eu já venci? A meditação leva, então, ao uso intenso da razão, a questionamentos de como vivemos e o que o texto está falando para nós. Outras formas que nós podemos fazer quando lermos as passagens, marcar o texto principal, o versículo principal e estudá-lo de forma detalhada. Talvez numa história maior, quando lemos, por exemplo, sobre José, que Deus está fazendo, qual o mover de Deus por toda aquela história, qual o mover de Deus com todo aquele personagem, com toda a família que passa por aquela história. Talvez uma outra maneira que você possa usar para a meditação seja memorizar os textos bíblicos. Benjamin, aí eu tenho me alegrado muito, porque ele tem decorado salmos. Então, se eu não me engano, ele já tem 3 salmos decorados. É muito legal isso, ver, né, uma criança se esforçando. Então, nós podemos seguir o exemplo do Benjamin e decorar os textos. Talvez parafrasear os textos, escrever com as nossas próprias palavras o que o texto significa, ou qual o sentido que ele tem para nós. Talvez também uma outra forma que nós podemos meditar é orando a palavra. Aquele texto ali nos leva a orar e buscar ao nosso Deus, orar biblicamente. Ou talvez o texto nos leva a louvar, e com isso nos traz meditação para o nosso coração e para nós. O versículo 3 vai dizer assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista usa uma metáfora, então, para explicar por que o homem é bem-aventurado, por que o justo é bem-aventurado. E ele cita, então, uma árvore. Essa árvore, ela é viva. Essa árvore, então, ela, além de ser viva, ela está plantada junto à corrente de águas. E essas águas, então, elas trazem vida para essa árvore que ela é viva. E a árvore, então, que está plantada ali junto a essas correntes de água e que tem bastante água para ela, ela cresce, ela continua crescendo e ela continua florescendo, porque ela está junto a essa água, e essa água traz vida para ela. E essa árvore, então, como ela tem água abundante, ela vai colocando suas raízes profundamente, ela vai se enraizando cada vez mais forte. E
no futuro, em algum momento, ela vai dar frutos. Essas árvores, então, enraizadas, fortes, nesse local apropriado que elas estão, elas podem sobrevir sobre ela, por exemplo, a falta de chuva, pode sobrevir sobre ela tempestades, pode sobrevir sobre elas qualquer dificuldades, mas elas vão resistir, porque as suas raízes são profundas e porque ela está numa corrente de água. A árvore, então, ela se trata do homem bem-aventurado. Então, o homem bem-aventurado, ele deve estar junto a correntes de água. E essas correntes de água são a lei do Senhor. Então, o homem bem-aventurado deve estar ligado a um manancial de águas vivas, que é a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus o tempo todo está trazendo nutrientes, está trazendo ensinos, está trazendo mandamentos, de tal forma que o homem, as suas raízes, então, elas vão se aprofundar. Seu conhecimento, o seu coração, eles vão se aprofundar na palavra do Senhor. E vão estar o tempo todo regado pela palavra do Senhor, cuidados pela palavra do Senhor. Um homem, então, que é enraizado na palavra do Senhor, ele não cede facilmente às tentações, ele não cede facilmente ao pecado, ele não cede aos ventos de doutrina, ele não cede ao sofrimento e à tristeza, porque o seu maior prazer está no próprio Deus, o seu maior prazer está na lei do Senhor. O objetivo dele, então, é amar ao Senhor e viver para o Senhor, servir ao Senhor. Quando eu estava pensando sobre esse texto aqui, talvez essa metáfora para o cearense, né, ela seja um pouco complicada, porque é comum aqui, pelo menos para mim, onde eu vou, eu passo lá, ponte sobre o rio, e daí diz o nome do rio, né? Mas quando a gente passa sobre a ponte, não tem nada lá, só tem pedras lá e está tudo seco, né? Onde eu fui passear, pelo menos onde eu conheci o Ceará, é tudo dessa forma. Lá no sul, né, de onde eu venho, e no sudeste, onde nós moramos, você tem lá a ponte sobre o rio Itajaí-Açu. Você passa, tem um rio lá, um enorme rio lá correndo, e lá os rios são assim, você está habituado, então, e com aquele rio. Inclusive, as árvores lá, elas são gigantes, né, comparadas ao que nós vemos por aqui, né? As mangueiras aqui não são nada perto das árvores que nós vemos para lá. Mas, por outro lado, eu também estava pensando que, mesmo em qualquer dificuldade, mesmo em todas as dificuldades, ou talvez até em uma dificuldade de entender essa metáfora, nós nos alegramos porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa a tal ponto que ela é viva, que ela nunca para de jorrar, que ela não sofre com falta de chuva e nem com qualquer problema, assim como os rios sofrem. Muito pelo contrário, a palavra de Deus é sempre plena, completa e formidável para nós. Então, mesmo em um cenário cearense de talvez ter dificuldade para olhar um rio, uma corrente, né, de águas, também assim nós podemos nos apropriar de algo bom que traz, que é a palavra de Deus, que ela é maravilhosa, que ela é viva, que ela é eficaz. E aí o versículo vai terminar dizendo que tudo que ele faz, em tudo que ele faz, ele é bem-sucedido. Aqui nós temos que pensar sobre isso, não é uma teologia da prosperidade. Ele não está prometendo riqueza, ele não está prometendo poder. Aquele que está afirmado na palavra do nosso Deus, aquele que está em obediência à palavra do nosso Deus, ele dá frutos de arrependimento. Ele viverá uma vida que vai buscar glorificar ao nosso Deus. Ele terá paz no caminhar dele. As situações e as emoções não vão dominar ele. Ele vai ser guiado pelo Espírito. Ele tem Cristo, o Messias, como irmão. Ele é acolhido como filho. E ele é coerdeiro de todas as promessas. Ele tem uma promessa de vida eterna, onde não haverá pecado, onde não haverá choro, onde não haverá dor. Muito pelo contrário, o que é prometido é que será cheio de delícias perpetuamente. E aí eu pergunto para você, tem alguém mais bem-sucedido do que o cristão? Tem alguém mais bem-sucedido do que aquele que teme ao nosso Deus?
Ao ver um homem bem-aventurado prosperar, nós podemos também ver como é um milagre. Porque o cristão, o crente, eles continuam aumentando mesmo quando eles são mortos, mesmo quando eles são destruídos, eles se multiplicam então, mesmo quando eles são diminuídos, eles vencem mesmo quando eles estão subjugados, eles entram mesmo quando eles são expulsos, e eles são vitoriosos mesmo quando são derrotados. E esse é um bom momento, talvez, para você meditar, para você pensar como você tem vivido a tua vida. O que, de fato, te orienta ou onde você busca a orientação. Qual é a tua régua de medir, seja ela ética e moral? Onde que você busca essas referências? Aonde que você, de fato, está enraizado? Onde que as suas raízes estão fincadas? Qual é a fonte que sacia a você? O verso 4, ele vai dizer assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, você vê um contraste muito forte entre o bem-aventurado, o homem justo, e o homem ímpio. Os justos, então, eles são declarados, eles são apresentados como uma árvore viva, uma árvore que dá frutos, uma árvore frondosa, uma árvore forte, que resiste a todas as intempéries do clima. No entanto, os ímpios, eles são apresentados como algo morto, algo fraco, um vento. Eles não têm raízes, eles não têm profundidade, um vento, um sopro, e isso já vai derrubá-los. E o ímpio não resistirá ao julgamento quando estiver diante de Deus. Ele não vai resistir à ira de Deus com relação a ele. A ira que o condenará. O verso 5 nos diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós sabemos que os ímpios, eles estarão diante de Deus no juízo. Eles participarão do juízo. No entanto, a palavra nos diz que os ímpios, eles serão condenados. Eles participarão do julgamento e eles serão condenados. E o que aguarda eles é uma eternidade de sofrimento, é uma eternidade de ranger de dentes, é uma eternidade de dor, porque eles ofenderam ao Deus eterno e eternamente eles estarão pagando por seus pecados. O verso 6, ele vai nos dizer assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus e o salmista também nos deixa claro que nós temos à frente dois caminhos, unicamente dois caminhos. Ou nós somos pessoas bem-aventuradas, ou nós somos justos, ou nós somos ímpios e ofendemos a Deus e somos contrários a Deus. Não há meio termo. Com Deus não há um terceiro caminho, uma quarta via. Talvez eu possa simpatizar com isso e viver aqui e ali. Não. Existem apenas dois caminhos. E esses dois caminhos que decretarão o destino dos homens. Os homens bem-aventurados, então, eles têm pela frente um caminho que servem a Deus, que adoram a Deus, que vivem para Deus, que obedecem a Deus, que amam a Deus, que se importam com Deus e que vivem para Deus. E os ímpios, pelo contrário, eles hostilizam a Deus, eles ofendem a Deus, eles, de todas as formas, eles vivem contra Deus. O caminho do justo, então, seja antes do advento, da vinda do Senhor Jesus, antes do Messias, o justo já era salvo pela graça, quando ele cria no Messias que estava vindo, no Messias que viria. Nós, como cristãos, nós cremos no Messias que já veio, também pela graça. A salvação, ela sempre foi pela graça.
João 14,6, o Senhor Jesus, conversando com seus apóstolos, ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que nos leva a Deus, o único caminho com o qual nós temos segurança para nos achegarmos a Deus, é o caminho do Senhor Jesus Cristo. É crermos na obra maravilhosa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho que nos leva a Deus. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos produzir justiça, não conseguimos produzir arrependimento nos nossos corações e não podemos nos livrar dos pecados com os quais nós cometemos. Quando Deus nos amou e nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós cremos na obra maravilhosa do Senhor Jesus, nós somos salvos. Talvez você está aqui entre nós e você ainda não entendeu o Evangelho, não entendeu o sentido de tudo isso. Talvez, depois de ouvir toda a exposição desse salmista, você vai chegar à conclusão que você é um ímpio, que você de fato não ama a Deus, que você de fato não se importa com Deus. Eu quero dizer para você que ainda há solução para você. Ore, peça a Deus para que Deus coloque fé no seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se das iniquidades que você tem praticado. Arrependa-se de toda a ofensa que você tem cometido. E olhe para Cristo Jesus. Cristo Jesus é a única maneira de você ser salvo. Cristo Jesus, no Calvário, Ele carregou sobre si todos os pecados do mundo. Lá, Ele carregou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que deveria estar sobre nós, Ele carregou sobre Ele. Lá, Ele foi crucificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. O próprio Deus o matou. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu a morte. E Ele pôde dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? E no momento em que Ele venceu a morte, nós somos justificados. A justificação não é por nossas obras. Não somos nós que pagamos a Deus o alto preço pelas nossas almas. O Senhor Jesus, sim, pagou o alto preço. Ele era o único que poderia fazer isso. 100% Deus, 100% homem. Um homem perfeito, que viveu de forma perfeita. Então, se você se considera ímpio, esse é o momento de você clamar a Deus, arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pensando nesse texto, eu trouxe algumas aplicações para nós, cristãos, vivermos as nossas vidas. A primeira aplicação que eu quero fazer é: leia toda a palavra. Nós, então, temos o cânon fechado, já temos todas as escrituras. Hebreus vai dizer que, durante muito tempo, Deus falou com o homem através de profetas, de diversas formas, mas agora Ele falou através do Filho. E a partir daí nós temos, então, a palavra de Deus fechada para nós. E nós temos toda ela. Aqui eu quero só abrir com uma pergunta para todos vocês que estão aqui. Quem aqui tem certeza que ama a Deus? Levante sua mão. Quem aqui ama a Deus de fato? Que diga assim: eu amo a Deus. Ok, pode baixar. A segunda pergunta que eu quero fazer, você não precisa levantar a mão agora, mais tarde você vai pensar e ponderar sobre isso. O quanto você ouve a Deus? Quanto de fato você ouve ao Senhor? Ouvir a Deus é ouvir através da palavra de Deus. É ouvir através do que Deus nos diz. Então, para muitos que estão aqui, talvez o único contato que tenha com a palavra de Deus é a leitura que nós fazemos aqui. Talvez quando o dirigente lê uma porção diferente do que vai ser pregada, e o pregador usa um texto diferente, então são dois textos que você tem contato.
Falo isso para nossa vergonha. Talvez, pensando até sobre isso, muitas vezes o Fábio tem até um grande serviço aí, que ele tem que guardar as Bíblias dos irmãos que simplesmente deixam na igreja. O que já demonstra e confirma o que eu acabei de falar. O segundo ponto que eu observo é assim, muitos irmãos atêm-se ao aplicativo lá ou a algum tipo de devocional. E aí o aplicativo da Bíblia ou o devocional, normalmente, ele vai tratar de um versículo. Ele vai trazer um versículo lá que a pessoa achou importante, ele traz uma meditação sobre aquele versículo e você se apropria daquele versículo, daquele conhecimento lá de Deus. É assim, não vou criticar que como não sendo leitura bíblica, algo para conhecer a Deus. Mas eu creio que seja de fato, muito fraca. A palavra do nosso Deus, a nossa Bíblia, então, ela tem 31.102 versículos. Se nós formos dar atenção, então, e nos satisfazermos apenas com um versículo, que é o caso dos devocionais, seja ele em livro ou seja ele em aplicativo, se nós nos contentarmos com um versículo por dia, imaginando que todos os dias nós não falhemos. Isso é muito importante. Não podemos falhar nem um dia. Um versículo por dia, todos os dias, sem falha nenhuma. Nós levaremos nada mais, nada menos do que mais do que 84 anos para termos contato com toda a Escritura. Isso, se nós considerarmos que os nossos devocionais vão transitar por toda a palavra, o que também não acontece. Então, os nossos devocionais, sejam eles em livros ou no aplicativo, eles vão lá em alguns textos que o autor acha importante, mas com certeza eles não vão circular por toda a Bíblia, eles não vão usar todos os versículos bíblicos. 84 anos, se lermos um versículo por dia, todos os dias sem falha. Provavelmente, no meu caso, eu teria morrido e não teria lido toda a palavra de Deus do momento em que Deus me resgatou até o momento da minha morte. A não ser que, de fato, eu viva mais do que 120, 130 anos. Por outro lado, uma outra forma que nós podemos olhar, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é composta de 1.189 capítulos. Então, se você resolver melhorar um pouco a sua dedicação e ler um capítulo por dia, você lerá isso em 1.189 dias, o que dá um pouquinho mais de 3 anos. Já é um pouco melhor. Já é algo bem possível, né? Lermos um capítulo da Bíblia por dia, de capa a capa, em 3 anos e 3 meses, provavelmente teremos terminado. Mas o meu desafio para vocês é lerem 3 capítulos todos os dias. E no domingo, como um dia especial, vocês leiam 4. Em um ano, vocês terão lido a Bíblia de capa a capa. Eu estou falando isso também porque a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós precisamos ter isso em mente. Toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra de Deus é útil. Toda a palavra de Deus é necessária para o nosso ensino, para a nossa correção e para a nossa educação. Toda a palavra de Deus, ela é necessária para que nós possamos nos apresentar como perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, nós precisamos de toda a palavra. Imagina você esperar 84 anos para ter conhecimento de toda a palavra. Eu perguntei ali, a segunda pergunta que eu fiz para vocês é: quem
ouve aqui, né? Quantos aqui de fato ouvem a Deus? Nós sabemos que Deus fala através das Escrituras. Então, depois de tudo isso que eu coloquei, reflita sobre isso, né? Se de fato você ouve a Deus, se de fato você presta atenção a Deus, se você talvez esteja no grupo aqui de quem vem no culto e nem leva a Bíblia para casa, se você está no grupo de que se contenta com apenas um versículo. Sobre se contentar sobre um versículo, eu quero que você faça um outro exercício aí. Você pense o seguinte, pense em alguém que você ama. Talvez o teu pai, talvez a tua mãe, talvez o teu relacionamento com o teu pai e tua mãe não seja tão bom, pense no teu marido, ou na tua esposa, ou em alguém que de fato você diz assim, ó, eu amo aquela pessoa. Pense nesse relacionamento com essa pessoa. Quão bom e agradável é você poder conversar com ela, não é? Quão bom e agradável é você poder ouvi-la. Agora, pense assim, eu vou dar para essa pessoa que eu tanto amo, eu vou dar para ela o direito dela conversar comigo em 2 frases. Ela poderá falar para mim 2 frases, o dia todo. Então, eu vou levantar de manhã lá, vou dizer para a Elaine, Elaine, você só pode falar comigo hoje 2 frases. Imagina como ela vai se sentir, né? E quão terrível é a minha posição. No entanto, é assim que muitos de nós tratamos a Deus. Nós dissemos que amamos a Deus. Aqui todo mundo ergueu a mão, que tem certeza que ama a Deus. Mas quando trata-se de ouvir a Deus, aí muda. Aí você diz para Deus assim, Deus, eu amo ao Senhor. O Senhor é tudo para mim. Eu sou eternamente grato porque o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Mas Deus, eu quero te dizer algo. Você só pode falar 2 frases comigo por dia. Eu não vou ouvir mais do que 2 frases. É o que, quando você lê apenas um versículo, você está falando com Deus. Pense, pondere sobre isso. O segundo ponto que eu quero trazer como aplicação para as nossas vidas, não é apenas ler a palavra do Senhor, mas de fato meditar na palavra do Senhor. De fato perguntar para a palavra do Senhor o que ela quer dizer, o que ela significa, como nós devemos viver à luz das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, nós sabemos que ela nos traz estabilidade, ela nos traz coragem nos momentos difíceis, nas adversidades e em todas as turbulências. A meditação nos leva a ver na palavra também uma promessa de solidez e caráter, porque os cristãos que meditam de fato na palavra, os cristãos que de fato perguntam o significado para o texto e procuram entender o texto e viver à luz daquele texto, eles então têm uma vida mais coerente, eles de fato ponderam em tudo o que está acontecendo e eles têm uma convicção forte de como é viver de acordo com a vontade do Senhor em tudo o que eles fazem. A meditação também nos ajuda, através do entendimento da palavra, a dar frutos. Gálatas 5:22 vai falar sobre isso, né? Sobre o caráter do amor, da alegria, da paz, da paciência, da humildade, do domínio próprio. Como nós vimos hoje, a meditação e o empenho, o amar a palavra de Deus traz bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças nada mais são do que o crescimento nosso espiritual, o crescimento nosso como cristão, uma estabilidade, então, no nosso viver e em como nós vivemos. Quando nós, de fato, entendemos a metáfora das raízes, a meditação, então, elas são essas raízes ali que vão trazer a água, vão trazer a palavra e vai trazer isso para o nosso coração, vai trazer para a nossa vida, vai aplicar isso para as nossas vidas. A meditação também, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós, de fato, quando questionamos a palavra, quando perguntamos a palavra, nós nos deliciamos com ela. Ela traz um gosto doce para nós, ela traz uma direção, ela nos leva a viver uma vida que de fato glorifique a Deus. E meditar também é uma maneira
de aprofundar o conhecimento, de digerir tudo o que Deus tem falado, é viver de uma maneira prática a força que as Escrituras nos trazem. Permitir, então, que ela nos traga esperança e principalmente, nos permitir nos lembrar o quanto nós somos amados por Deus. O terceiro ponto que eu quero trazer é: pratique a palavra. Então, não apenas leia, não apenas medite, mas pratique a palavra. Viva de acordo com a palavra. E o quarto e último ponto é: obedeça a palavra. Então, não basta apenas nós conhecermos a palavra, nós meditarmos na palavra e ela não nos transformar. Nós precisamos obedecer à palavra. O que a palavra diz que é pecado e nós devemos mudar. Nós devemos, no nosso padrão e a nossa regra de fé, o nosso viver deve ser de acordo com a palavra, obedecer à palavra. Espero que o salmista e a palavra de Deus transforme os nossos corações, transforme a nossa maneira de viver, que passamos a buscar de fato toda a orientação, toda a exortação, toda a admoestação que há na palavra de Deus para o nosso viver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra, por ela ser viva e eficaz, porque nós podemos nos agarrar totalmente nela, porque ela vem de ti, ela foi inspirada por ti, e nós ouvimos a ti através dela, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor falou conosco primeiro e o Senhor nos amou primeiro. Te peço que o Senhor nos dê ousadia para vivermos de acordo com a tua palavra, para, de fato, obedecermos a tua palavra. Não uma obediência cega, mas uma obediência, assim como o salmista, amando a ti, amando a tua palavra, e porque nós amamos a ti e amamos a tua palavra, a nossa obediência flua naturalmente do nosso viver, Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu te oro. Em nome de Cristo Jesus. Amém.